Olá pessoal, bem-vindos ao X da Física. Nesse vídeo a gente vai continuar falando sobre cinemática escalar. Cinemática é a parte da física em que nós estudamos os movimentos sem ainda nos preocuparmos com o que causa esses movimentos. E nesse vídeo especificamente nós vamos falar sobre três conceitos: aceleração escalar média, aceleração escalar instantânea, e vamos definir o que é um movimento uniforme, um movimento acelerado e um movimento retardado. Vamos lá. A gente viu no vídeo passado que a grandeza física velocidade, e a gente falou de velocidade média ou de velocidade instantânea, é a grandeza que me conta como a posição está variando conforme passa o tempo. Então, no instante de tempo 1, o corpo estava numa posição ST1, no instante de tempo 2, ele estava numa posição ST2, e a velocidade média me dizia que era o ΔS sobre ΔT, ela me dizia, em média, quantos metros a cada segundo o corpo andou do instante T1 para o instante T2. E a velocidade instantânea era a mesma coisa, só que quando eu pegava dois instantes de tempo muito próximos, e aí um era t e o outro era t mais dt, e eu conseguia ter uma noção muito melhor do que estava acontecendo exatamente nesse intervalozinho aqui, e não dava tempo do corpo mudar muito o que ele estava, a maneira que ele está se movimentando, como ele consegue fazer quando ele vai daqui para cá, que aqui ele pode andar mais rápido, aqui ele pode andar mais devagar, depois mais rápido de novo. Então era isso que a gente viu quando a gente estava estudando a velocidade. Da mesma forma que no caso da velocidade, então só complementando, a velocidade instantânea a gente viu que era o ds dt, que é a mesma coisa que o ΔS sobre ΔT, só que em intervalozinhos pequenos de tempo. Bom, a mesma ideia que a gente fez no caso da velocidade, eu vou aplicar para a aceleração. Então, o que a aceleração faz? Qual é a função? Então, qual é a função da velocidade? Me dizer como varia a posição conforme passa o tempo. Qual é a função da aceleração? Eu quero estudar como varia a velocidade conforme passa o tempo. Lembra que a diferença entre a velocidade média e a velocidade instantânea é que se a velocidade média me conta o que está acontecendo em média ao longo do caminho, a velocidade instantânea fala se a cada instante de tempo o corpo está andando mais rápido ou está andando mais devagar. Então, eu querer entender como que a velocidade está variando conforme passa o tempo, vai me fazer construir, criar uma nova ferramenta, que é a aceleração escalar. E do mesmo jeito que a gente viu com a velocidade, eu vou ter a aceleração escalar média e a aceleração escalar instantânea. Então vamos ver a aceleração escalar média. Como é que ela é definida? No instante de tempo t1, o corpo está na posição s de t1, se movimentando com velocidade v de t1, e imagina que no instante de tempo t2, ele está na posição s de t2, se movimentando com uma velocidade v de t2. Como é que a gente define a aceleração média? Aceleração, eu estou preocupado como que variou a velocidade ao longo do tempo. Então, é só fazer a mesma coisa que a gente já fez antes. Eu vou dividir a variação de velocidade pelo tempo em que essa variação ocorreu. Então, a velocidade, lembra, a gente viu que variação de qualquer coisa é a qualquer coisa no final menos a qualquer coisa no início. Então, o instante inicial é o t1, nesse instante a velocidade é v de t1. No instante final eu tenho o tempo t2 e a velocidade para esse instante de tempo é v de t2. Então, a variação de velocidade é a velocidade que eu tenho no fim menos a que eu tenho no começo, e a variação do tempo, que é o intervalo de tempo, é T2 menos T1. No sistema internacional, como a gente já viu lá nos outros slides, sistemas de medidas, né, sistemas de medição. Então, no sistema internacional, velocidade é medida em metros por segundo e tempo é medido em segundo. Então, a aceleração média ela vai ser
metros por segundo dividido por segundo, que se você fizer a continha, multiplicar pelo inverso, você vai encontrar metros por segundo ao quadrado. Mas o que significa, então, uma aceleração de, por exemplo, 3 metros por segundo ao quadrado? 3 metros por segundo ao quadrado significa que então, pensa metro por segundo ao quadrado, pensa em metro por segundo por segundo. Então, a aceleração média de 3 metros por segundo ao quadrado, ela me diz que, em média, a cada 1 segundo que passou, a minha velocidade variou 3 metros por segundo. Então, imagina que a minha velocidade inicial aqui era 5 metros por segundo. E vamos dizer que esse instante de tempo é o tempo 1 segundo e aqui eu estou falando do 3 segundos. Então, quantos segundos decorreram daqui para cá? 2 segundos. Então, se a minha velocidade é inicialmente 5 metros por segundo e eu tenho uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado, que significa 3 metros por segundo em cada segundo, então, se do instante 1 para o instante 2, né, passou 1 segundo, a velocidade vai crescer 3, então isso aqui ela vai crescer 3 metros por segundo a cada segundo. Então, no próximo segundo, no t igual a 1, ele tem velocidade de 5 metros por segundo. No t igual a 2, a velocidade dele é isso que a aceleração conta, vai variar 3 metros por segundo, a velocidade dele varia 3 metros por segundo a cada segundo que passou. Então, se era 5 e variou 3, então o que eu tenho no final é o que eu tenho no começo mais o que variou. Sempre funciona assim. O que eu tenho no fim é o que eu tenho no começo mais a variação. Então, o que eu tenho no fim vai ser o que eu tenho no começo, que é 5, mais a variação, que é 3, vai dar 8 metros por segundo. E depois, aí no próximo segundo, a velocidade dele vai continuar variando, passou um segundo, mais 3 metros por segundo. Então, o que eu tenho no fim vai ser o que eu tenho no começo, mais o que variou. Então, a velocidade dele vai estar em 11 metros por segundo. Por que eu desenhei esse pedacinho menor do que esse? Porque se aqui ele está andando com uma velocidade menor, o que a velocidade indica? Quanto ele anda, quantos metros ele se desloca a cada segundo. Então, nesse começo aqui, como a velocidade dele é 5, vai crescendo, 6, 7 até 8, ele andou um determinado pedaço. Como depois a velocidade dele já está maior, então conforme vai passando o tempo, ele vai andar ainda mais. É por isso. Bom, então, qual que é o problema que eu tenho na aceleração média, escalar média, da mesma maneira que eu tinha na velocidade média? Vejam, a aceleração média está dizendo que a cada segundo a velocidade variou em média 3 metros por segundo. Então, nesse exemplo, se eu andei por 2 segundos, eu vou ter a cada segundo variando 3, a minha velocidade variou 6 metros por segundo. Então, por isso que era 5 e foi parar em 11. Variou ao todo 6 metros por segundo a velocidade. Mas quem disse que ela variou 3 metros por segundo em cada segundo? Pode ser que no primeiro segundo ela tenha variado só um pouquinho e depois no outro segundo ela variou muito mais. Então, nesse exemplo, se eu vou ter uma variação total de 6, quem disse que precisa ser 3 no primeiro segundo e 3 no segundo segundo? Por que não podia ser 1 metro por segundo no primeiro? Então, o corpo sai de 5 para 6 metros por segundo e depois ele vai de 6 para 11. Varia mais 5. Então, o fato dele variar em 2 segundos, a velocidade variou dele 6 metros por segundo, não significa que ele variou no primeiro segundo 3 metros por segundo e no próximo segundo 3. Isso é a média, mas na prática ele pode ter variado menos no começo e mais depois, ou mais no começo e menos depois, você não sabe. Então, para resolver esse problema, que também a gente tinha lá na velocidade média, só que a velocidade estava falando como que variava a posição conforme passava o tempo. Então, se eu estou andando com uma velocidade média de 3 metros por segundo, quem disse que eu estou a cada segundo
andando 3 metros. Isso é na média. Da mesma forma aqui, se a minha velocidade está variando isso, na média, pode ser que em cada instante ela varia mais ou menos. Quem é que vai resolver esse problema para mim? É a aceleração escalar instantânea. Então, o conceito da aceleração escalar instantânea é o mesmo conceito que a gente aplicou na velocidade escalar instantânea. Eu não quero deixar passar muito tempo entre um ponto e outro onde o corpo está, para ele não poder ter uma longa variação, primeiro variar muito, depois pouco, e aí eu tenho uma média. Se eu pegar dois instantes de tempo muito próximos, eu vou conseguir saber exatamente o que está acontecendo entre esses dois instantes muito próximos e que não vai dar tempo de mudar muito. Então eu vou ter uma noção muito boa do que está acontecendo exatamente aqui. Então, se a aceleração média era ΔV sobre ΔT, lembrando que era a velocidade no instante 2 menos a velocidade no instante 1, agora o instante 2 para mim vai ser T mais dt, lembra? O instante inicial vai ser T, e o instante 2 vai ser um instante muito próximo, que vai ser o instante inicial mais uma variaçãozinha bem pequenininha do tempo, que a gente vai chamar de dt. Então, em vez de eu chamar de a aceleração média, que eu chamava de ΔV sobre ΔT, agora é a mesma conta, só que eu vou chamar de dV sobre dt. Então, eu continuo, então é a velocidade no instante final menos a velocidade no instante inicial, a única coisa que eles estão muito próximos agora, e por isso que o intervalo decorrido é dt. De novo, eu vou continuar medindo velocidade no sistema internacional em metro por segundo e dt em segundo, de modo que isso aqui vai dar metro por segundo ao quadrado. Então, o que significa novamente agora a interpretação é a mesma, né? Então, o que significa uma aceleração instantânea de 2 metros por segundo ao quadrado? Que é a mesma coisa que 2 metros por segundo em cada segundo. Significa que se o corpo continuasse variando a velocidade dele nos próximos instantes, da mesma forma que ele está variando agora, nos próximos segundos, a velocidade dele variaria 2 metros por segundo. Então, se continuasse como está, a cada segundo que passa, a velocidade variaria 2 metros por segundo. Então, imagine que ele começou com 3 metros por segundo, no próximo segundo a velocidade dele seria 5, depois no próximo seria 7 metros por segundo, depois no próximo seria 9. Isso se a aceleração dele permanecesse constante, mas o conceito da aceleração instantânea é dizer que se nos próximos instantes de tempo continuasse como está agora, no próximo 1 segundo a velocidade dele variaria 2 metros por segundo. Só que pode ser que continue, pode ser que não continue. E aí, por isso que é importante eu conhecer a aceleração a cada instante. Bom, por fim, como é que eu caracterizo o tipo de movimento? Se é um movimento uniforme, acelerado ou retardado? O que significa isso? Então, no movimento uniforme, o corpo sempre vai andar com a mesma rapidez. Sempre o valor da velocidade vai ser o mesmo. Então, a velocidade escalar instantânea, ela é sempre igual, ela é constante e, obviamente, se é movimento, ela tem que ser diferente de zero. Mas sempre, lembra, a velocidade conta como varia a posição, então a velocidade me conta lá como varia a posição a cada intervalinho de tempo que passa. Então, se a velocidade é constante, que o movimento é uniforme, a cada 1 segundo que passa, eu sempre vou andar a mesma distância. Então, e óbvio que se a velocidade é sempre o mesmo, tem sempre o mesmo valor, na hora que você calcular a média, vai dar igual o que está acontecendo em cada instante. O que é um movimento acelerado? O movimento acelerado é um movimento em que o corpo vai, conforme passa o tempo, cada vez mais rápido, ele é cada vez mais veloz. A rapidez do corpo vai aumentando. Então, o módulo da velocidade, então o V de t, o módulo da velocidade, o valor absoluto dessa velocidade, sempre vai aumentar
conforme passa o tempo. Agora, presta atenção no seguinte, se a velocidade era de 3 metros por segundo, passou para 4 metros por segundo, passou para 5 metros por segundo, ele tem um movimento acelerado, porque ele está indo cada vez mais rápido. Só que se a velocidade era de menos 3 metros por segundo e vai para menos 4 metros por segundo, e depois vai para menos 5 metros por segundo, note que a velocidade é cada vez menor, porque quando eu falo de velocidade, eu estou falando de tudo isso aqui. Então, menos 4 é menor que menos 3 e menos 5 é menor que menos 4. Mas, para caracterizar se é um movimento acelerado, eu estou preocupado não se a velocidade é maior ou menor, eu estou preocupado com a rapidez. E lembra que a rapidez é o módulo, o valor absoluto da velocidade. Então, perceba que, nesse caso, ele de fato anda cada vez mais rápido, porque ele anda a menos 3 metros por segundo, significa que nesse instante, se ele continuasse como ele está, ele andaria no próximo segundo 3 metros. O que é o menos? Apenas está dizendo que é no sentido oposto ao da trajetória. Então aqui, quando eu estou andando com menos 5, a cada segundo, se eu continuasse assim, eu andaria 5 metros, só que no sentido oposto da trajetória. Para dizer se é acelerado ou retardado, eu estou só preocupado se a rapidez dele está aumentando. E quando eu vou de menos 3 metros por segundo para menos 4 metros por segundo para menos 5 metros por segundo, a rapidez dele está aumentando. Então, o módulo, a magnitude, né, o valor da velocidade escalar instantânea cresce, aumenta conforme passa o tempo. E para terminar, o que é um movimento retardado? É um movimento em que a cada instante de tempo ele vai andando cada vez mais devagar, ele vai cada vez mais lento, a rapidez dele diminui. Então imagina que tem um corpo que estava andando com 5 metros por segundo, depois ele está andando com 4 metros por segundo e depois ele está andando com 3 metros por segundo. Então a rapidez dele vai cada vez diminuindo, ele vai sendo cada vez mais lento. Olha esse caso, imagina que o corpo tem menos... então, esse é um movimento retardado. Imagina que o corpo tem menos 5 metros por segundo, depois no outro instante ele tem menos 4 metros por segundo de velocidade, aí ele tem menos 3 metros por segundo. O que está acontecendo aqui? A velocidade está aumentando, porque menos 3 é maior do que menos 4, que é maior que menos 5. Mas isso não importa. Para dizer se é um movimento retardado, eu estou preocupado com o módulo da velocidade, com a rapidez do corpo. Então, quando ele andava a menos 5 metros por segundo, significa que ele estava andando, se continuasse como ele está nesse momento, a cada 1 segundo ele vai andar 5 metros contra a orientação da trajetória. Só conforme passa o tempo, agora ele só anda 4 metros a cada segundo que passa contra a orientação da trajetória. E agora ele só anda 3 metros a cada segundo contra a orientação da trajetória. Se é contra a orientação da trajetória ou a favor, não importa para dizer se é movimento retardado ou acelerado. O que importa é que ele está indo mais rápido ou mais devagar, ou com a velocidade sempre igual, que é o uniforme. Então, nesse caso, aquele claramente está indo mais devagar e aquele também está indo mais devagar. O valor absoluto da velocidade era 5, depois foi para 4, depois foi para 3, então ele está cada vez mais lento. Então isso é como o movimento uniforme, o movimento acelerado e o movimento retardado. Lembra que no movimento uniforme, como a velocidade escalar é constante, então a velocidade média vai ser igual à velocidade em cada instante. Bom, pessoal, é isso e a gente se vê no próximo vídeo.